Você tem dificuldade de estudar o texto na hora de preparar uma mensagem para pregar? Você se sente confuso quanto ao significado do texto? Então não saia daí não, já vai deixando aí a sua inscrição no canal. Olá, eu sou o Henrique Silveira e esse é o nosso curso para pregadores iniciantes. Na aula de hoje você vai ter uma noção, através do método de estudo indutivo, de como entender melhor as Escrituras Sagradas. Você pode perguntar, o que é o método indutivo? Método indutivo é um método investigativo, usado por jornalistas para compreender uma história no seu todo, para compreender uma situação para poder então descrever no seu jornal. Este método ele é dividido em 3 partes, que é observação, interpretação e aplicação. A parte do método indutivo, conhecido como observação, vai lhe responder a pergunta: o que o texto diz? Já a parte de interpretação vai responder a pergunta: o que o texto significa? Já a parte de aplicação vai responder a pergunta: como se aplica esse texto à minha vida? Para entender o que uma passagem está dizendo, você precisa fazer perguntas objetivas ao texto. E a primeira pergunta que você tem que fazer é a pergunta: quem? Quem escreveu o texto? De quem o texto fala? Quem é que fala no diálogo do texto? Outra pergunta que tem que se fazer é a pergunta onde? Aonde foi escrito esse texto? Aonde aconteceu o fato que a história narra? Aonde estava o autor ao escrever a carta ou a narrativa? Outra pergunta que tem que ser feita é a pergunta quando? Quando esse texto foi escrito? Relacionado à data, quando o personagem falou, quando a história aconteceu. Uma outra pergunta é quanto tempo demorou essa história? Quanto tempo demorou até que se cumprisse a palavra? Quanto tempo demorou até que passasse a história e completasse toda ela ali? A segunda parte do estudo indutivo, que é a interpretação, você precisa fazer a pergunta: por quê? Por que o Espírito Santo incluiu aquela palavra no texto? Por que foi escrito? Qual o objetivo do autor ao escrever esse texto? Outra pergunta que você tem que fazer na interpretação é: para quê? Para que serve essa decisão? As palavras que estão no texto. Outra pergunta é: o que diz o texto? O que o texto está dizendo? Qual o significado desse texto para os dias em que ele foi escrito? A terceira parte do estudo indutivo é a aplicação. Essa você vai responder apenas com a palavra como. Como o personagem reagiu diante do problema que ele estava vivendo. Como ele tomou a decisão necessária. E como esse texto se aplica à minha vida. Como esse texto pode me ajudar a tomar a decisão. Como esse texto pode me ajudar a viver para Cristo? São perguntas que você faz para aplicar o texto à sua vida e à vida daqueles que vão te ouvir. Se você quer saber um pouco mais sobre estudo indutivo, você pode acessar aí na internet e procurar estudo indutivo. Você vai aprender um pouco mais sobre esse método. Não dá para colocar tudo num vídeo só, mas temos aqui uma noção de como você pode entender o texto bíblico na Bíblia Sagrada. Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos fazer com que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas e o maior número de pessoas possam passar a compreender as Escrituras de uma maneira mais simples. Tá bom? Que Deus te abençoe e abençoe a sua casa. Até a próxima.